Você sabe qual a velocidade máxima que um carro pode fazer uma curva? E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Kelso e nosso tema de hoje é movimento circular. Melhor falando, como calcular a velocidade máxima que um carro faz uma curva no movimento circular uniforme. Será que depende do raio? Será que depende do coeficiente de atrito entre o pneu do carro e o asfalto? Será? Então vamos ver isso nessa aula. Então bora lá? 4. Então aqui galera, o que nós temos? Nós temos aqui um carro fazendo uma curva, uma vista aérea desse carro fazendo essa curva. Essa curva tem um raio R e um centro, né, da curva, aí, uma circunferência, um centro C. O que eu fiz? Eu peguei este carro e coloquei ele assim, ó, de maneira que nós estamos vendo ele de frente. Então esse carro é o mesmo daqui, tá? Beleza? Então esse carro está fazendo a curva visto por cima, uma vista aérea, beleza? E aqui é uma vista de frente desse carro. Agora, quais são as forças que nós temos atuando no carro aqui na vista aérea? Bom, para ele poder fazer essa curva, concorda comigo, que tem que ter atrito. Tem que ter um atrito ali, certo? Se não tiver atrito, ele nem faz a curva. Então, a tendência dele, quando você fizer com a velocidade muito alta, a tendência dele é fazer o quê? Sair da curva. Fazer isso aqui, ó. Sair da curva, certo? Então, nesse caso, que a tendência dele é sair da curva, então você tem um atrito que apontando para dentro da curva. Por quê? Quando o corpo desliza, o atrito é contrário ao movimento. Vamos lembrar disso. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma força de atrito apontando aqui, ó. Então, aqui eu tenho a minha força de atrito, minha FAT, certo? Bom, aí você vai perguntar, Kelson, qual outra força que atua no carro? Olhando ali, vista aérea, não tem mais nenhuma força atuando no carro. Beleza? Ô Kelson, mas ele não está fazendo uma curva? Você não tem a centrípeta? Bom, vamos lembrar o seguinte, a centrípeta é uma força resultante, é o resultado das forças que atuam no carro, nesse caso aí. Beleza? Vamos deixar a centrípeta para daqui a pouquinho, tá? O que eu vou fazer aqui? Tem outras forças que atuam no carro que não dá para eu visualizar aqui com a vista aérea. O que eu fiz? Coloquei ele aqui, desse jeito. Então, qual é as forças que atuam no carro? O atrito, não é isso? Então, nós temos atrito onde? Aqui, ó, nas rodas do carro, apontada para onde? Para o centro aqui, né? Que tá igual essa aqui, ó. Então, essa aqui é a minha FAT. Beleza? Peso e normal. Então, vamos colocar aqui o peso apontado para o centro da Terra. Não tem aqui o peso para baixo. E tenho a normal, que é para cima nesse caso aqui. Certo? Então tá aqui peso e normal. Beleza? Bom, aí, lembra que eu falei que a resultante é a centrípeta? Que esse movimento é um movimento circular uniforme. Porque se o carro está nesse ponto aqui, galera, o que acontece? Nesse ponto, no ponto específico, ele não tem como mudar a velocidade no ponto, né? Onde ele está, que a gente está analisando ele. Então aqui é uma velocidade o quê? Constante. Então esse movimento é um movimento circular uniforme. Se o movimento é circular uniforme, a resultante é a centrípeta. Então nesse caso aqui, a nossa força centrípeta, neste caso, é apontada para onde? Para o centro da circunferência. Então a minha força centrípeta, ela é aqui, ó, apontando para o centro da nossa circunferência. Ou seja, nesse caso aqui, ela vai estar apontando assim também, ó, para o centro da circunferência. Aqui é a nossa força centrípeta. Ah, Kelso, então eu anotei um negócio. Então a centrípeta, se a soma de todas as forças ela é resultante, a centrípeta é a força de atrito. Então, isso mesmo. Vamos colocar aqui, ó, a força centrípeta, né, a soma de todas as forças que atuam na direção da resultante. Qual que é a única força que está na direção da resultante? A força de atrito. Então, nesse caso aqui, a centrípeta é qual? A minha força de atrito. E como que a gente calcula a força centrípeta? Minha força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. E como é que a gente calcula a força de atrito mesmo? É o coeficiente de atrito, né? O μ
vezes a normal. Opa, olha a normal aí. A normal aqui aqui ó, ela se anula com o peso, elas estão em equilíbrio, ou seja, né, primeira lei de Newton, porque o móvel, aqui no nosso carro, ele não se movimenta na vertical, não é isso? Então, no caso aqui, a minha normal é igual ao peso, logo, a normal é m vezes g. Aí eu, no lugar da normal aqui, né, aqui ó, no lugar da normal, eu vou fazer o quê? Colocar m vezes g. Então, vou colocar aqui então, substituir a normal por mg, que é igual ao peso. Olha que interessante, massa e massa. Então eu posso chegar aqui ó, e cortar esta massa com esta massa. Que isso significa? Significa o seguinte, que a massa não importa quando o carro está fazendo um movimento. Nesse caso aqui, para a gente poder calcular a velocidade máxima que ele consegue fazer essa curva. Ou seja, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser um caminhão, qualquer outro tipo de veículo, não vai depender da massa, certo? Claro que vai depender de quê? Dá para perceber, do raio da curva, do atrito, né? Do tipo do coeficiente de atrito entre o pneu, a borracha do pneu e o asfalto, né? A rua que ele está trafegando, e a gravidade local, que é a da Terra mesmo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui então? Vamos calcular a velocidade máxima dele. Então, velocidade é igual, tá vendo o R aqui? Eu vou passar para o outro lado. E esse quadrado eu vou passar como raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de μg vezes R. Tá aí. Essa é a velocidade máxima que eu calculo para o carro poder passar aqui. Então, essa aí é a nossa velocidade máxima. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo numérico, que eu acho que é mais interessante para a gente. Eu vou subir essa parte da tela aqui, para a gente poder fazer o exemplo, beleza? Então aqui, galera, está o exemplo. O raio da curva é de 25 metros. O coeficiente de atrito entre o pneu do carro e o chão, o asfalto, é de 0,4. E a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade da Terra, né? Ele está perguntando o seguinte, será que esse carro vai conseguir fazer essa curva com a velocidade de 72 km por hora? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a velocidade máxima para a gente saber realmente se ele vai fazer ou não essa curva com 72 km por hora. Lembrando que 72 km por hora é quantos metros por segundo? Tem que estar no sistema internacional. Então, nesse caso aqui, ó, a gente divide por 3,6, não é assim? Eu venho aqui, divido por 3,6 e eu vou achar uma velocidade de 20 metros por segundo. Ou seja, será que esse carro consegue fazer essa curva com a velocidade de 20 metros por segundo? Então vamos lá fazer o cálculo. Bom, vamos supor que a gente fez todo esse processo aqui, eu já fiz isso, né? E vamos substituir aqui naquela equação. Velocidade é igual a raiz, no caso aqui é a máxima, vamos colocar assim, é raiz de μ, o μ é 0,4, vezes a gravidade, que é 10, vezes 25 metros, que é o nosso raio. Então a velocidade máxima aí que o carro consegue fazer essa curva aí, né? Vai ficar 10, vai dar 250, vezes 0,4 vai dar 100. E aí a velocidade máxima permitida por ele é de quanto? É de 10 metros por segundo nessa curva aí. 10 metros por segundo que a gente faz, multiplica por 3,6. E quando você multiplica por 3,6, você vai achar quanto de velocidade? Você vai achar uma velocidade máxima permitida nessa curva de 36 km por hora. Esta é a velocidade máxima que esse carro pode fazer nessa situação, onde o coeficiente de atrito é 0,4 e o raio da curva é 25. Ou seja, 72 km por hora ele não consegue fazer a curva. Então, pessoal, vocês viram como calcular a velocidade máxima que um carro pode fazer uma curva. Se você não é inscrito no canal ou é a primeira vez que você está aqui, por favor, se inscreva, vai ajudar bastante o canal. Ative o sininho e não deixe de dar seu joinha e compartilhar essa aula. Então, galera, até a próxima aula. Valeu!